Amada alma, é um prazer imenso. Tava sem microfone. Gratidão pela compreensão. É um prazer imenso receber você aqui para mais um compartilhamento de histórias marcantes. Eu vou chamar a Bruna para contar para a gente qual é a história que ela vai compartilhar dessa vez, de várias mulheres que fazem parte do processo seletivo para entrar no programa Renovação e acabam deixando com a gente histórias que têm lições muito importantes para muitas de vocês que estão presas no ciclo de frustrações amorosas, solteiras querendo viver um amor recíproco e sustentável e não conseguindo porque estão presas no ciclo de frustrações amorosas ou então estão sozinhas. Então, vamos ver o que temos de história marcante para partilhar com você aqui hoje, através da Bru, que trabalha comigo na geração. Oiê, tudo bem? Oiê, que delícia te ter aqui novamente. Passo a palavra para você. Então, Fê, hoje teve uma história que eu queria contar que me tocou um tempo atrás, e aí eu vim pensando muito nela, né? Já que a gente está fazendo essas lives seguidas aqui, contando essas histórias, que foi uma dentista de 45 anos, que ela me contou que ela tinha um sonho muito forte de ser mãe, né? Desde criança que ela quer muito ser mãe, ela sonha em ser mãe com as bonecas dela. Então ela tem assim um sonho muito profundo, né? E ela se relacionou com algumas pessoas nessa busca, né, de encontrar a pessoa para ser mãe. Só que ela se envolveu com um par amoroso aí, e o que aconteceu? Ela conseguiu, né, gestar o bebê, só que ela perdeu no meio da gestação, porque ela não se sentia amada, vista na relação, e ao mesmo tempo também, né, depois ela descobriu que ela tinha um caso raro de infertilidade. E aí, ela não teve apoio nenhum desse par, né? Justamente até porque só ela queria ser mãe dentro da relação, então acabou que não foi legal, eles também não tinham feito combinados. E aí, o que mais me marcou na história dela, além dessa perda da gestação, foram duas coisas. Primeiro, depois dessa pessoa e dela ter se restabelecido, né, dessa gestação que não aconteceu, ela se envolveu com mais uma pessoa, né? E aí foi uma mulher, não foi um homem. E aí ela queria muito adotar uma criança por conta do quadro de infertilidade. Porém, essa pessoa também não queria ter filhos. E ela descobriu isso só depois que ela tinha já entrado na relação, gostado da pessoa. E ela abriu mão dessa adoção para ficar com essa pessoa. E mesmo assim, essa relação não deu certo. Então, ela perdeu a chance de poder ser mãe adotando essa criança. E além desse fato que chamou atenção, o segundo fato dentro da história dela é que ela me revelou que ela tinha feito mais de 6 anos de psicanálise, tá? Não só para curar essa questão da infertilidade, mas também por questões de abandono na infância dela dos pais. E aí ela se sentiu abandonada em todas essas outras relações amorosas como ela tinha se sentido na infância dela. É muito comum a gente ver muitas mulheres comentando: ah, eu tenho a ferida do abandono, eu sou sempre abandonada. No caso dela, ela foi abandonada inclusive pela criança, né? Se a gente olhar por essa perspectiva, a criança veio e a abandonou. Então, é muito fácil essa mulher ficar achando que ela tem que curar a ferida do abandono, quando na verdade o ponto cego da ferida do abandono, no caso dela, é: eu não sou boa o suficiente para ser priorizada. Nenhum momento ela se priorizou, nenhum momento ela priorizou os seus próprios sonhos, as suas próprias metas, as suas próprias vontades, as suas próprias verdades. Em nenhum momento ela se preparou para dizer: eu tenho um sonho da minha vida ser assim, eu quero gestar ou eu quero ter uma criança adotada. E aí ela não se comunicou, ela não botou isso como prioridade. Ela primeiro se envolveu com a pessoa para depois encaixar o sonho e a história da vida dela que ela queria para o futuro dentro dessa pessoa. E isso é um erro muito grande, porque isso me mostra que o jeito que ela se trata também é com despriorização, o que comprova mais ainda, além do fato dos parceiros engatilharem ela, né, tanto o homem quanto a mulher, no abandono do não sou boa o suficiente para ser priorizada, na verdade, ela própria estava fazendo isso com ela ao se envolver com essas pessoas antes de perguntar, de averiguar se essa pessoa era correta, que tinha um modelo de amor compatível, que tinha um sonho,
um comprometimento para o futuro compatível com o dela. E possivelmente tiveram várias situações na infância em que ela não se sentiu prioridade pela mãe e ou pelo pai. Talvez o casamento dos pais também não era um casamento em que os pais se priorizavam. Então, o ponto cego dessa mulher, com certeza, é o eu não sou boa o suficiente para ser priorizada. Enquanto ela não resolver esse ponto cego, ela vai trocar de pessoas, vai trocar a situação, ou gestando ou adotando, não importa. A sensação, o eco emocional vai ser o mesmo. Eu não sou boa o suficiente para ser priorizada. E além dela ter que começar a se priorizar e priorizar pessoas que vão ser compatíveis com o modelo de amor que ela precisa, porque uma pessoa que não se sente prioridade precisa estar com alguém que a valida e a valoriza constantemente. E por consequência, eu também valido e valorizo os sonhos dela. Então, se ela não fizer isso por ela e ela não escolher pares, não atrair também, né? Que não adianta nada eu estar pronta para escolher pares que me priorizam se eu não estou me priorizando e eu não atraio pessoas que me priorizam também. Então, tem que haver esse ajuste mútuo, de dentro para dentro e de fora para dentro. Concorda? Sim. E eu vejo que o movimento que ela estava fazendo incessantemente, que também estava levando ela para esse lugar de não encontrar o ponto cego, era esses anos de terapia, psicanálise, psicoterapia, tentando curar a ferida do abandono, né, Fê? Exatamente. Como Einstein já dizia, a gente não resolve o problema com a mesma consciência que o criou. Então não adianta eu ter o problema e ficar usando a minha consciência para falar sobre esse problema, achando que falar sobre ele por mais tempo, por mais anos, vai resolvê-lo. O fato de eu saber que a minha cama está aqui não me impede de bater a minha canela na quina da cama. De vez em quando eu bato e eu sei que a minha cama tá aqui. Então, é a mesma coisa com o nosso ponto cego. Não adianta só a gente saber aonde é que tá a questão. E no caso dela, ela nem tinha ido tão profundo assim. Ela tava só nessa história da ferida do abandono que praticamente todos nós vamos ter. Entendeu? Porque em algum momento os nossos pais não nos atenderam da forma que a gente precisava, eles não eram não tinham telepatia com a gente. Então, a gente fica muito superficial, né, nesse contexto de abandono, abandono, ai, vou curar a ferida do abandono, acolher a criança interna. Então não adianta eu ficar falando sobre o problema e achando que eu tenho que acolher a minha criança interna se eu não sei o que fazer na prática para eu reverter o ponto cego do não sou boa o suficiente para ser priorizada para sou boa o suficiente para ser priorizada. Inclusive, nas nossas relações, existe uma maneira da gente agir de forma a anular esse ponto cego. E é isso, inclusive, que a gente faz no programa Renovação, né, Bru? Então, tem muitas mulheres que chegam aqui que a gente chama no fundo do poço decorado, falando sobre o problema em terapia há muitos anos, acolhendo a criança interior com meditações no YouTube, com consciências muito poderosas, lindas. A mulher sabe terapeutizar a vida dela e de todo mundo que ela conhece, mas ela não consegue tomar as decisões necessárias para agir de uma forma diferente e ter resultados diferentes. Porque agindo da mesma forma, não vamos ter resultados diferentes. E às vezes as mulheres até acham que na terapia elas precisam, poxa, falei sobre a dor do abandono, como eu fico com o desafio de me abrir de novo para uma nova pessoa, porque eu tenho medo de ser abandonada. Então eu tenho que me abrir para a primeira pessoa que chegar. Então essa pessoa vai, sai, embarba lá do aplicativo para se abrir logo para uma outra pessoa, vai lá, quebra a cara e volta na terapia e fala: pois então, semana passada fui sair com um cara do aplicativo ou com uma mulher numa balada, aconteceu a mesma coisa. Então a pessoa fica se sentindo um erro completo de novo, vai falar mais uma, duas, 3 semanas daquela ferida do abandono e nada vai mudar na vida prática dela. Então, nem sempre é fazendo o oposto que vai resolver. Ah, vou fazer diferente, então o café de girassol mandou fazer diferente. Se é oposto, talvez não vai resolver. Tem aquilo que é pronto, que é certo para você, de acordo com o que acusa o seu ponto cego. Né, Bru? Sim, e no caso dessa mulher, eu percebi muito, muito a história dela descascar a cebola. Então ela achava que primeiro ela tinha que descascar uma etapa, aí depois a outra, e depois a outra. Só que nisso estavam se passando anos, anos, anos. Ela com vontade de ser mãe, já tinha não ter conseguido, já era infértil. E aí depois tinha perdido a chance de poder adotar uma criança. Então ela estava passando esse tempo e isso não estava acontecendo e ela lá descascando as camadas dela para tentar encontrar o problema. E quanto mais dor e quanto mais sofrimento isso causa, né? Porque a gente decorar o fundo do poço a ponto de ter aperitivo, mesa de centro, tapete, todas as sombras arquivadas. Isso aqui é do meu pai, isso aqui é da minha mãe. Isso aconteceu dos meus 7 anos aos 9. Isso aqui aconteceu dos 10 aos 13. Não adianta nada saber tudo isso. É importante saber uma única coisa: o ponto cego e como resolver esse ponto cego. Porque daí
cai por terra todos os outros padrões do lado tóxico, cai por terra todas as outras frustrações, ela não fica mais atraindo gente para cutucar essas feridas. Mas existe uma única coisa que ela precisa descobrir, tomar uma decisão e uma ação. E no programa Renovação a gente faz isso. Então, se você ouviu essa história e você se identificou com alguma parte dela e quer mudar de verdade daqui para frente os resultados que você anda tendo na sua vida amorosa, entre em contato comigo por inbox ou clica no link da minha bio em saber mais para você adentrar esse portal de um amor da nova era, que acontece sem você precisar sofrer mais no autoconhecimento e sem você precisar também ficar buscando as pessoas, ok? Te espero aqui. Gratidão, Bru, imensa pela sua partilha e pelo seu tempo. Beijo e até a próxima. Tchau.